tudo bem com vocês? Vem comigo para mais uma aulinha, tá? Do nosso projeto de alfabetização, o AJA, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho muito legal da língua portuguesa, que diz respeito à diversidade, né? A multiplicidade de falares, de escreveres, né? De coisas, manifestações mesmo da nossa língua, tá? E pra gente começar a pensar nisso, eu acho interessante a gente pensar em algumas coisas aqui. Por exemplo, quantas línguas portuguesas existem? Vocês já pensaram sobre isso? Bom, língua portuguesa é uma, né? Quem fala português, fala português. Quem fala inglês, quem fala francês. Será? Olha só que interessante, tá? Vou te listar alguns países, tá? Olha só, países que falam a língua portuguesa. Dentre eles, Portugal, né? Que é o país que vai ter essa língua matriz, né? E aí eu vou te explicar porque eu tô chamando de língua matriz, porque eu vou falar de colonização também. Depois a gente tem Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Todos esses aqui são países, tá? Esses daqui todos países de África, do continente, tá? Enquanto o Brasil somos nós, não é mesmo? Então assim, só pra gente ter uma noção, olha quanta gente fala a língua portuguesa. Será que ela é uma só mesmo, com toda essa galera, todos esses países falando? Bom, vamos ver, né? Então, claro que não, óbvio que não, né? A gente vai ter uma série de misturas linguísticas. Por quê, gente? Bom, a gente sabe que o processo ele vai acontecer da seguinte forma, né? Portugal, lá pelo século XIX, começa a investir... século XIX não, pelo século XV, XVI, começa a investir em grandes navegações, a desbravar e a conquistar o mundo, colonizar o mundo, né? Dentre os lugares que colonizou foram esses daqui. E aí, então, gente, o que acontece? Um dos processos de colonização é essa colonização linguística mesmo, né? Dizer, olha, este país, este território agora é meu e, portanto, vamos falar a minha língua, né? Então, o fato da gente falar português aqui hoje no Brasil diz respeito a esse histórico de colonização que a gente viveu, né? Lembrando sempre que a colonização, ela nunca é um processo pacífico, ela nunca é um processo tranquilo, ele é um processo bastante violento e bastante impositivo, né? Tá, mas tudo bem, a gente tem aqui então todos esses países que falam português também. Como é que aconteceu? Será que não se falava nenhuma língua aqui antes dos portugueses chegarem? Falava-se, né, gente? Falavam-se muitas línguas, na verdade, tá? Muitas variantes de línguas e muitos dialetos. A gente tinha toda uma cultura consolidada no Brasil, que eram as culturas indígenas, que elas eram mais isoladas, né, mas que tinham suas próprias variações. Depois disso também, no Brasil, isso é bem importante para a formação do nosso português, o português brasileiro, como a gente vai chamar, que é a questão da escravidão, né? Trazem-se muitos escravos para o Brasil e que também tem as suas variantes, as suas línguas. Olha só que mistura linguística que vai dar, pelo menos aqui no Brasil, né? Então a gente vai ter um português de Portugal, a gente vai ter depois depois não, né? Historicamente antes, várias línguas, os vários dialetos indígenas, a gente vai ter várias línguas que vêm de África, que vêm desses países que foram colonizados e trazidos para colonizar o Brasil. E imagina só nos outros tantos lugares, tantas misturas linguísticas vão ter. E a gente pode pensar, mas a melhor, a mais pura, a mais cristalina é português de Portugal, é onde a gente deveria querer chegar. Será, gente? Por que será que a gente tem essa noção, né, de que o português de Portugal seria o português melhor, o mais correto, né? Primeiro que quando a gente fala de língua, não existe uma língua melhor ou mais correta. Existem línguas, existe diversidade no mundo, que nem as pessoas, né? Não tem um tipo de pessoa que é o tipo mais certo de ser. Existem vários tipos de pessoas. Então aqui o que vai acontecer, né? A gente vai ter essa pluralidade, essa mistura, e a gente tem que entender e respeitar essas variantes. Não quer dizer que o português de Portugal é mais puro, até porque o português de Portugal, ele também vem de outras línguas, né? Assim, vem do latim, assim como outras línguas latinas, como o próprio francês, tá? Então, entender que a língua, ela nunca é pura, né? Esse conceito de língua pura é uma coisa bem absurda, inclusive. Todas as línguas são misturadas e são transformações, né? De outras línguas, de outras intersecções, de outros contatos linguísticos, tá? Só pra dar um panoraminha aqui do que eu tô falando. Então, só pra gente ver, né? Lembra que eu te mostrei aquele monte de país? E às vezes a gente vê aquele monte de país e pensa, tá, é um monte de gente mesmo. Mas vocês sabiam, olha só que interessante, né? Olha o tamanhozinho de Portugal. Não é nada, né? Olha o tamanhozão do Brasil. E aí quando a gente pensa em, mas aquela língua que fala lá é a mais representativa do Brasil. Tá, mas aqui tem muito mais gente falando essa língua aqui.
né? Ou será que todo mundo fala igual aqui dentro do Brasil também? Não, né? A gente sabe que não, a gente sabe que todo mundo fala diferente. Só para ter noção, tá? Onde fica Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, ali as ilhas, né? São Tomé e Príncipe e também o Timor-Leste, tá? Também são línguas oficiais. Dentre outras línguas oficiais também que os países têm. Por exemplo, o Brasil tem como língua oficial também a Libras, tá? A língua brasileira de sinais, que pouca gente sabe que é uma língua oficial também do Brasil, mas é, tá? Mas aqui a gente está falando um pouco mais do português brasileiro, tá? Então aqui, pra gente pensar o português brasileiro, sair aqui do mapa mundi, tinha o mapa mundi, agora o mapa do Brasil, gente. O bicho é grande, né? A gente sabe que o Brasil é um troço gigante. Eu aqui, né, Prof. Vica, tô aqui no Rio Grande do Sul, no ponto sul do Rio Grande do Sul. Vocês vão estar por todo o resto do Brasil. E talvez vocês já tenham notado que eu tenho algumas marcas de fala que são bem do Rio Grande do Sul, né? Do nada, eu solto um, olha só, não sei o quê. E aí vem os comentários, aí chuva de comentários dizendo, essa professora é muito gaúcha, né? E até aqui pra mim, para as pessoas que vivem aqui ao meu redor, não acham que eu sou tão gaúcha. Mas é pra vocês que vão achar estranho, né? Vão estranhar. Porque, enfim, não é o que você está acostumado. Isso quer dizer que a professora tá errada? Ou tá certa? O jeito dela fala... Não, nada a ver, nada a ver. Cada lugar tem a sua variante, cada lugar fala de uma determinada forma, cada lugar escreve de uma determinada forma, tá? Então, só pra gente ter uma noção do tamanhozão do Brasil, e além disso, tá? Pensar também que o Brasil ele faz fronteira com lugares bem específicos. Será que essas fronteiras, elas também não mudam a nossa forma de falar? Mudam, né? São as línguas em contato. E eu esqueci de comentar uma coisa que é bem interessante também, é que a gente vai passar por todo esse processo de colonização, né, como eu falei antes, de colonização no Brasil, de trazer escravos para cá, de ter as culturas indígenas aqui sendo genocidadas, né, turcidadas, e a gente também vai ter depois, lá pelo fim do século XIX, começo do século XX, uma série de imigrações. Então, além dessas fronteiras que a gente estabelece aqui, a gente também vai ter os processos de imigração. Por exemplo, tá? A gente vai ter, no Rio Grande do Sul, bastante colonização italiana e alemã, se não me engano, tá? Então, alguns lugares, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, vão falar muito misturado com esses dialetos, tá? Então, é o português que veio de Portugal lá do século XVI, aí tem as línguas indígenas, aí tem as línguas né, dos escravizados, que a gente não sabe quais línguas eram exatamente, né? Mas sabe que vieram. A gente vai ter línguas de imigrantes por todo lugar, né? Eu sei que em São Paulo tem um grupo, uma comunidade japonesa muito forte, né? Então, olha essas misturas linguísticas que vão acontecendo no Brasil para formar isso que a gente chama de português. Olha só, quanta coisa, né? Português do Brasil. Então, gente, queria falar para vocês um pouquinho sobre a diferença, tá? Entre oralidade e escrita, porque eu estou te falando de todas essas variantes aqui, mas a gente tem que pensar como que essas variantes vão se organizar. Então, gente, uma coisa que é importante a gente se ligar aqui é que é diferente, tá? A gente tem todas essas variantes de todo o Brasil, de todos esses fluxos e influxos de falantes de português no mundo inteiro. E a gente também tem que entender que o uso da língua portuguesa brasileira, ela é diferente na fala e na escrita. E isso é uma coisa que a gente tem que se ligar, tá? Se ligar bastante, porque aqui a gente está tentando adquirir a escrita, né? A gente está nesse processo de aquisição da escrita. Mas olha só, todo mundo aqui fala em língua portuguesa, né? Todo mundo aqui se comunica em língua portuguesa. Então, às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei português. E eu fico pensando, você está falando comigo em português, né? Então, a gente tem que entender que a gente sabe a língua, a gente domina a nossa língua, a gente nunca... Vocês falam com alguém e falam uma coisa, a pessoa fica, não entendi, pode repetir, não sei o que está falando, a não ser que a pessoa não tenha escutado, né? Mas a gente consegue se entender. Então, a ideia aqui é um pouco ver como essas informações verbais, né, palavra falada, vão se transformar em escrita. Mas a gente tem que se ligar em algumas coisas, tá? Que oralidade, então, né, a fala, a gente adquire naturalmente. Quando a gente é bebezinho lá, a gente começa a ouvir todo mundo, né? Todo mundo é assim, começa a ouvir uma coisa, começa a ouvir outra coisa, né? E vai se organizando. Eu tenho um sobrinho que eu acho bem interessante, tá? Que tá adquirindo a linguagenzinha dele lá. E ele fala assim, uma coisa que eu acho bem legal, que é, eu não fazia isso ainda. Por quê? Porque ele pensa, por exemplo, assim, o verbo correr, né? Correr ontem corri. O verbo fazer, que a gente vai ver depois que é um verbo irregular, tá? Ele vai dizer... não é um verbo irregular, mas ele tem uma declinação um pouquinho diferente. Mas a gente vai ver esses detalhes depois, tá? Ele, em vez de dizer fiz, ele vai dizer
fazi, eu fazi. Então, olha que interessante, né? E daqui a pouco mais ele vai se organizar e vai entender que não é fazi, que é fiz. Mas isso a gente aprende naturalmente, não tem ali alguém que pega uma criancinha de 1 aninho e diz assim, agora tu vai falar batata, agora tu vai falar mamãe. A gente até tenta, né? Mas eles falam só quando eles bem entendem. E aí, gente, a diferença então entre a oralidade e a escrita é que daí a escrita é que é necessário que alguém ensine. E quando alguém ensina, esse processo ele não é mais um processo natural. Ele não é um processo de aquisição, em que eu tenho uma vivência real, tá? Ele é um processo que alguém senta e diz, olha, que nem que eu tô fazendo aqui, né? Olha, você tem que saber disso, disso, disso e disso para conseguir fazer tal coisa. Então, a gente tem uma esquematização maior, tá? A gente chama isso de aprendizado e aquisição. E eu quero que vocês foquem bastante aqui, tá? É que a oralidade, ela é muito mais mutável, tá? Ela muda muito mais rápido do que a escrita, né? Que nem a gente diz assim, isso não tá cravado na pedra, né? Não tá escrito na pedra. Por quê? Porque as coisas que estão escritas, elas têm uma durabilidade maior, né? A gente tem acesso à história, muitas vezes, por documentos escritos, tá? Os documentos orais, por exemplo, a gente, né, depende da pessoa continuar viva. E aí, já que eu estou nesse papo de colonização, a gente tem que saber que a colonização, ela pressupõe matar uma cultura, né? E para matar uma cultura, a gente tem que matar as pessoas dessa cultura. E foi um pouco o que aconteceu, por isso que a gente não tem tanto acesso às culturas que existiam aqui antes dos colonizadores, tá? Então, só esse parênteses aí que é bem interessante. Agora aqui, gente, olha só, nota a diferença entre fala e escrita que eu tô te falando. Olha aqui, eu escrevi quantas vezes a palavra, mesma palavra, né? Como é que eu falo? Porta. Porta. Como é que vocês falam isso aqui? Tá? Eu leria essa, porta, porta, porta. O que quer dizer o quê? Isso aqui, né? É uma porta. Mas tem gente que fala porta, tem gente que fala porta, tem gente que fala porta. Não tem? Bom, mas é a mesma letra. E aí? Quem tá certo e quem tá errado? Ninguém tá certo e ninguém tá errado. São variantes linguísticas, tá? São variantes de pronúncia. É o mesmo R, só que a depender da região, por essa série de trocas que eu tô te falando, a gente vai ter uma pronúncia mais pra lá, mais pra cá, mais caipira, né, que a gente chama, e vai ser diferente, só isso, vai ser diferente, tá? A gente tem uma série de outras variações, não só de pronúncia, como por exemplo, aqui no sul a gente fala em bergamota, aquela que tem os gominhos, sabe, que tipo, parece uma laranja. Então, tem gente que chama de mexerica, tem gente que chama de, acho que tangerina também, não sei se é a mesma coisa, não, acho que não é a mesma coisa. Não sei, tá? Mas tem vários nomes para uma mesma fruta. Então aqui, o que eu quero falar para vocês? Existem uma série de variações linguísticas. Elas podem ser históricas, tá? A língua, ela muda de acordo com a história. Não adianta, a gente quer pegar um jornal do século XIX e ler? Bom, tu vai ler, claro, né? Língua portuguesa ali. Mas tem muitas diferenças, tá? Tipo, por exemplo, farmácia escrita com PH em vez de F. Vai ter algumas variações assim. Regional, como eu falo, como vocês falam, algumas gírias, tá, que são bem regionais também. Socialmente, né, dependendo do grupo social em que tu tá, às vezes tá no teu grupo social da tua empresa, do teu trabalho, às vezes tá no grupo social de amigos, isso vai ter que ir se adequando, tá? Economicamente, a gente tem variações, né, e a gente costuma muito atrelar as variações econômicas a variações de mais alto prestígio e mais baixo prestígio, né? E eu vou te explicar por quê. Variações etárias, né? De acordo com a idade, como é que a tua mãe fala, como é que teu filho fala, como é que tu fala, né? Como é que teu sobrinho fala. Enfim, uma série de outras, tá? Eu trouxe só algumas. Agora, gente, por que eu falei de maior e menor prestígio, né? Porque eu quero falar com você sobre o preconceito linguístico. O preconceito linguístico nada mais é do que um preconceito, tá? Como qualquer outro preconceito. Então, se tu menospreza alguém porque ele tem uma identidade racial diferente da tua, ou se tu menospreza alguém porque é mulher, ou se tu menospreza alguém por qualquer motivo que seja, isso é preconceito, né? É tu dizer uma coisa que não convém, é feio, é rude, né? Agora aqui, por que eu tô falando de preconceito linguístico? Porque muitas pessoas riem da forma de outras pessoas falarem, porque é uma variante de menor prestígio socialmente. Ai, complicado isso, professora, mas como assim, né? Bom, como assim? A ideia é que quando alguém fala de uma determinada variante, lembra que eu comecei falando? Diversidade, a língua é diversidade, fala-se como fala-se por uma série de motivos, tá? Ninguém é burro porque não fala de uma determinada variante, ninguém é incompetente, ninguém não sabe, ninguém não consegue aprender, todo mundo consegue. A questão é que às vezes a pessoa ela é exposta a uma determinada variante a vida inteira.
E aí eu vou lá e dizer, ah, não, tu é burro porque tu não sabe isso? Que isso, né, gente? Falta de respeito. E então a gente tem que evitar, como toda forma de preconceito, o preconceito linguístico também, tá? Entender que existem variantes e, sei lá, a pessoa ela fala de determinado jeito, tu acha que não tá legal, tu acha que aquilo vai impedir ela de acessar alguns espaços sociais, vai atrapalhar ela numa entrevista de emprego, tu vai lá e dá o toque, olha, não é assim, quando vê tu pensa de outra forma, tu é diferente, não tem nenhum problema dizer pra pessoa isso. O problema é menosprezar a pessoa por causa disso, tá? Cuidado, se liguem aí. E o mesmo vale pra vocês, tá? Não aceitem menosprezos por causa disso. Jamais. Tá? Depois desse papo levinho aqui, queria dizer pra vocês bons estudos e nos vemos na próxima aulinha. Valeu, galera. Até mais.